gente, tudo bem com vocês? O cenário é diferente, mas o conteúdo continua sendo o mesmo. A descoberta da nossa personalidade a partir do Eneagrama. E hoje nós vamos trabalhar as inteligências emocionais, que é o tipo 2, 3 e 4. O próprio nome diz, né? Inteligências emocionais. A personalidade que age a partir das emoções. E basicamente nós temos as 5 emoções básicas, que é a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojinho, né? Lembrando até do filme Divertidamente. E acrescido no 2, que eles colocaram as emoções, que é muito comum a partir da fase da adolescência. E como a infância é o território, né? É a trilha que nós caminhamos a vida inteira, essas personalidades 2, 3 e 4 são as personalidades que agem diante de determinadas situações, em primeiro lugar, mais pelas emoções do que outras prioridades. Não que isso seja certo ou errado, é a naturalidade. Então, o que nós precisamos é de ter os devidos cuidados, as devidas cautelas, para, diante de uma situação, a gente não deixar se levar pela emoção. Tudo bem? Então, nós vamos começar aqui agora no tipo 2, falando um pouquinho de como que são as características desse tipo, né? Então, tipo 2. Fico ressentido quando uma pessoa não retribui o bem que lhe faço. Tenho facilidade de me adaptar a qualquer meio. Lembro da minha infância como algo triste e enfadonho. Lembro que minha infância tive que, entre aspas, comprar o amor dos adultos através de um bom comportamento. Essa palavra comprar aqui também a gente pode substituir por uma negociação, por uma barganha. É basicamente aquele exemplo assim, se você for uma boa menina, um bom menino, você vai ganhar tal presente. Então é nesse sentido desse comprar. Muitas pessoas se sentem próximas a mim. Gosto de ajudar as pessoas que vejo em dificuldade ou em situações embaraçosas. Há muitas pessoas que dependem da minha ajuda e da minha generosidade. Coloco mais interesse em servir os outros do que qualquer outra coisa. E essa frase aqui é um dos que resume basicamente o que significa ser do tipo 2. Aquela pessoa que é tão generosa, tão boa, que isso é uma qualidade, mas de forma desproporcional, quando ela pensa mais no outro do que a si mesma, isso fica descompensado, tá? Então vamos tomar bastante cuidado nesse sentido. Necessito ser importante na vida das pessoas. Gosto que os outros precisem de mim. Muitas vezes me sinto sobrecarregado, sobrecarregada pela dependência dos outros em relação a mim. Cumpro regularmente os meus compromissos com os outros. E vice-versa, nem sempre, né? Sinto-me obrigado a ajudar outras pessoas, mesmo sem elas pedirem. Frequentemente as pessoas se aproximam de mim pedindo que as conforte ou as aconselhe. Alguma ajuda, né? Já chega pedindo algum tipo de ajuda, nem que seja um consolo, um conselho, ou às vezes uma solicitação, digamos assim, de ajuda mais material também, tá? Frequentemente, isso eu já li, desculpa. O mais importante da vida é amar e ser amado. Acho que não tenho muitas necessidades. Às vezes sinto que os outros não me valorizam de verdade pelo que faço a eles. Gosto de sentir-me próximo às pessoas. Então, esse daqui é um resuminho, né, do que significa o tipo 2. Agora nós vamos para o tipo 3, o tipo realizador. Lembro-me quando criança, era muito apreciado pelo que fazia. Vejo-me como uma pessoa dinâmica, otimista, capaz de resolver qualquer problema. Sinto necessidade de preencher a minha vida com muitas atividades. Preocupa-me muito a hipótese de não ser aceito pelos outros. Gosto que me elogiem. Para mim, a palavra êxito significa muito. Para mim, é muito importante projetar uma imagem vitoriosa. Gosto de trabalhar em equipe e ser um bom elemento nela. Identifico-me com a eficiência, com a precisão e o profissionalismo. Parece-me natural, capaz de organizar as coisas e terminá-las. Gosto de ter objetivos claros e saber a que ponto me encontro no caminho e até esses objetivos. Gosto de esquemas e processos, gráficos e outros indicadores que acercam o meu desenvolvimento. As outras pessoas me invejam porque consigo fazer muitas coisas. Gosto de agir. Em geral, prefiro estar implicado no desenvolvimento de uma ação do que de ficar observando de fora. As primeiras impressões são muito importantes para mim. Para mim, não é um problema tomar decisões. Sinto-me bem como assessor de um projeto. E identifico-me tanto com o trabalho ou papel que esqueço até mesmo de quem eu sou.
Então, gente, no tipo 3, que é o tipo realizador, a gente vai lendo assim, e até mesmo, né, por essas características do tipo ser realizador, aquela pessoa que vai lá, se ingressa num projeto e faz, a gente pode imaginar o quanto é maravilhoso ser desse tipo. No entanto, se não existe equilíbrio, se não existe ponderação, se não existe um limite entre as condições que a pessoa está e o que o trabalho exige, esses dois universos, eles acabam, digamos assim, se mesclando, se fundindo, em que muitas das vezes a pessoa não se desvincula do trabalho, nem para as relações familiares e nem para as relações sociais. Então, existe sim as maravilhas de ser do tipo 3, que é o realizador, assim como todos os outros tipos, mas também tem esse ponto de alerta, em que o trabalho, né, por justamente através do trabalho, ele mostrar o potencial, mostrar o quanto é habilidoso, tem êxito, né? Nós até lemos aqui, a palavra êxito é muito importante para mim. Então, a validação que aquela pessoa precisa não está exclusivamente no trabalho que ela executa, mas sim pela pessoa que é. Então, a gente precisa de colocar toda essa habilidade, né, toda essa inteligência dentro de uma ponderação, porque todo excesso esconde uma falta. E muitas vezes a pessoa que se dedica exclusivamente a projetos, a trabalho, a atividades, pode estar escondendo uma conexão, um vínculo, em primeiro lugar, com ela mesma e, em segundo lugar, com as circunstâncias que são mais relacionadas às prioridades do desenvolvimento pessoal, como a família e amigos, por exemplo, tá? Então, a gente só precisa tomar cuidado com relação a este excesso, tudo bem? E partindo para o tipo 4, que conclui aqui as inteligências emocionais, que é o tipo individualista, nós temos as seguintes características. Da infância, lembro-me de experiências dolorosas, perdas ou abandonos. Vejo-me uma pessoa especial e diferente dos outros. Sinto ansiedade quando quero conseguir alguma coisa e perco o interesse quando consigo. Parece contraditório, né? Mas não é. Facilmente sinto inveja e ciúmes. Né? Para quem é do tipo 4, deve ter se identificado muito bem aqui com esse argumento. Não gosto de coisas comuns, triviais, normais. Parece-me que os outros não compreendem os meus sentimentos. A maioria das pessoas não aprecia a autêntica beleza da vida. Esforço-me para parecer simples e natural. Acho que a maioria das pessoas não tem sentimentos tão profundos quanto os meus. E aqui a gente coloca uma característica bem importante. São pessoas, tipo 4, são pessoas muito sensíveis / dramáticos. Então tem que tomar cuidado com isso. Preocupo-me com o sofrimento, com a perda e com a morte. Gosto de fazer coisas bem feitas e com classe. Gosto muito de teatro e crio fantasias como se estivesse em cena, né? É isso mesmo, quando eu falei assim, barra dramático, né? Sensíveis / dramático, aqui nessas próximas frases já complementa exatamente essa comparação, né? Tipo 4, muitas das vezes vão falar alguma coisa, vão falar até mesmo dos seus sentimentos de forma tão emocionada que leva para o drama, né? Como se estivesse numa peça de teatro. As formas e o bom gosto são importantes para mim. Não gosto de passar por ser uma pessoa vulgar ou comum. O meu meio ambiente é muito importante para mim. Sinto que no fim dos relacionamentos me afetam mais do que nas outras pessoas. Às vezes me assusta o fato de minha resposta ser sentimental. Tenho uma sensação de que me aproprio facilmente da maioria dos sentimentos de um grupo de tal maneira que frequentemente perco os sentidos de onde acabam os meus próprios sentimentos e onde começam os dos outros. As artes e a expressão artística são muito importantes para mim, como meio de canalizar as minhas emoções. Identifico-me com a figura de um palhaço trágico, sorrindo através das lágrimas. Percebo que na minha vida existem muitos altos e baixos. Ou estou muito animado, ou estou na fossa, entre aspas aqui. Quando me encontro no meio termo, não me sinto vivo. As pessoas me acusam de ser excessivamente dramáticos, mas na realidade não entendem os meus sentimentos. Né? Então aqui a gente encerra, né, as características do tipo 2, 3 e 4, que são as inteligências emocionais. Percebam que cada um deles podem ter algumas coisas que se aproximam, mas cada um já tem as suas características de se relacionar consigo mesmo, com os outros e com o ambiente, nas suas características próprias.
Todos os tipos têm uma positividade e uma beleza de ser quem é. O que nós precisamos de ter um compromisso é de buscar cada vez mais o nosso ponto de equilíbrio. Vamos ficar com essa dica até o nosso próximo encontro. Até lá!